Desde o princípio, o Deus da Bíblia nunca foi um Deus distante. Mesmo sendo eterno, santo e todo-poderoso, seu desejo sempre foi estar perto do homem. Depois de mais de 400 anos de escravidão no Egito, o Senhor levanta Moisés e, com mão forte, liberta Israel por meio de sinais e maravilhas. O povo atravessa o Mar Vermelho a seco, vê o exército de Faraó ser derrotado e começa uma nova jornada rumo ao deserto. Mas Deus não queria apenas libertar Israel fisicamente. Ele queria restaurar a comunhão. Ao chegarem ao Monte Sinai, o cenário muda completamente. A Bíblia descreve um momento de extrema reverência e temor. Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia, como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19:18 Trovões ecoam. Relâmpagos cortam o céu. Uma nuvem espessa cobre o monte. O som da trombeta se torna cada vez mais forte, e todo o povo que estava no arraial tremeu. Êxodo 19:16 Diante daquela manifestação da glória de Deus, o povo sente medo e pede que Moisés fale com Deus em seu lugar. Fala tu conosco, e ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Êxodo 20:19 Moisés sobe ao monte, e ali Deus entrega a lei, revelando seu caráter, sua justiça e sua santidade. Mas algo ainda mais profundo está prestes a ser revelado. No meio das instruções, o Senhor declara algo surpreendente. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Êxodo 25:8 Essa frase muda tudo. O Deus que faz o monte tremer. O Deus que fala em meio ao fogo. O Deus que nenhum olho humano pode ver. Deseja habitar no meio do seu povo. Não acima deles. Não distante, mas no centro. Deus não pede um palácio. Não pede uma fortaleza. Pede um lugar de encontro. Conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, assim mesmo o fareis. Êxodo 25:9 Cada detalhe do tabernáculo seria revelado por Deus, porque ali estaria o símbolo máximo da sua presença na terra. E no coração desse santuário estaria um objeto santo, temido e glorioso. A Arca da Aliança. A Arca não seria apenas um móvel sagrado. Ela representaria o trono invisível de Deus entre os homens. Mais do que ouro, mais do que madeira, mais do que símbolos. A arca mostrava uma verdade eterna. Deus deseja habitar com o seu povo. Desde o Éden, quando Deus caminhava com Adão, até o deserto, com Israel. E mais tarde, com toda a humanidade. O coração de Deus sempre foi o mesmo. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Levítico 2:6 e 12. Antes de pedir obediência, Deus ofereceu presença antes da lei. Ele revelou o seu desejo de habitar entre os homens. No silêncio do Monte Sinai, longe dos olhos do povo, Deus continua a revelar a Moisés o seu plano. Não era apenas um desejo vago de habitar entre eles, mas um projeto detalhado, cheio de significado. O Senhor começa a descrever o coração do santuário, o objeto mais sagrado de todos. A primeira ordem de construção é para a arca. Também farão uma arca de madeira de acácia, e cobri-las de ouro puro. Por dentro e por fora a cobrirás. A instrução era precisa. Madeira de acácia, resistente e durável, representando o que é terreno e humano. Ouro puro, incorruptível, simbolizando a divindade, a santidade e a glória de Deus. Deus instrui sobre as argolas e as varas, para o transporte. As varas estarão nas argolas da arca. Não se tirarão dela. A presença de Deus não seria estática. Ela se moveria com o povo em sua jornada. Sobre a arca, uma peça única de ouro maciço. O propiciatório. A tampa da misericórdia. Este não era apenas um detalhe. Era o lugar do perdão e da expiação. E sobre essa tampa, 2 querubins de ouro batido, um em cada extremidade, com as asas estendidas,
Eles cobririam o propiciatório, e seus rostos estariam voltados para ele, em atitude de adoração e reverência. Então, Deus revela o propósito final daquele lugar. E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, falarei contigo. A arca não era um ídolo, era um ponto de encontro, o trono visível do Deus invisível, o lugar onde o céu tocaria a terra. Dentro dela estaria a lei, o testemunho da aliança. Fora, o sangue da expiação seria aspergido. A justiça de Deus, a lei estaria guardada, mas coberta pela sua misericórdia. Cada detalhe, cada material, cada medida, tudo apontava para uma verdade profunda. Deus não apenas queria estar com o seu povo. Ele planejou, nos mínimos detalhes, como ele faria isso de forma santa, justa e misericordiosa. A Arca da Aliança não era apenas um objeto sagrado. Ela guardava dentro de si testemunhos eternos da relação entre Deus e o homem. Enquanto o povo de Israel via apenas uma caixa revestida de ouro, Deus via memória, aliança e juízo. A Bíblia afirma com clareza que 3 elementos sagrados foram colocados dentro da arca. Primeiro, as tábuas da lei, a palavra de Deus. As tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus, continham os 10 mandamentos. Elas eram o testemunho da vontade santa de Deus. As tábuas representam a autoridade da palavra de Deus, a justiça divina e a aliança. A arca guardava a lei, mas o homem era incapaz de cumpri-la. Segundo, o pote com maná. A providência de Deus, o maná, foi o alimento milagroso que Deus enviou do céu durante 40 anos. O maná simboliza a fidelidade de Deus, a provisão diária e a vida sustentada pelo céu, apontando para Cristo. Terceiro, a vara de Arão, que floresceu. A escolha de Deus. Após uma rebelião, Deus realizou um milagre para confirmar sua escolha. Apenas a vara de Arão, um pedaço de madeira morta, floresceu e deu frutos, um sinal divino do sacerdócio. A vara representa a autoridade escolhida por Deus, a vida que vem da morte, e um aviso contra a rebelião. Juntos, esses 3 itens formavam um testemunho poderoso. As tábuas da lei, que o povo quebrou, o maná, do qual o povo murmurou, e a vara, contra a qual o povo se rebelou. A arca continha as provas da falha humana, mas sobre tudo isso estava o propiciatório, menos a tampa da misericórdia. No coração do lugar mais santo, Deus não escondeu a rebelião do homem. Ele a guardou e a cobriu com sua misericórdia, anunciando que, um dia, o perdão triunfaria sobre o juízo. Sobre a Arca da Aliança, havia uma tampa de ouro puro. Ela não era apenas uma cobertura, a Bíblia a chama de propiciatório, o lugar onde a justiça encontra a misericórdia. Ali, Deus decidiu habitar. O propiciatório ficava acima da lei, do maná e da vara. Tudo que condenava o homem ficava debaixo, e o sangue ficava por cima. Era o lugar de expiação e reconciliação. Sobre ele, 2 querubins de ouro olhavam para baixo, contemplando o mistério da redenção. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspercia o sangue do sacrifício sobre o propiciatório. Sem derramamento de sangue, não havia remissão. O sangue cobria a lei quebrada, a murmuração e a rebelião. Ali, a glória de Deus se manifestava entre os querubins. No Novo Testamento, Paulo revela que Jesus é o verdadeiro propiciatório. Não mais uma tampa de ouro, mas um corpo entregue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, pelo seu próprio sangue. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O acesso que antes era restrito, agora está liberado para todo aquele que crê, pelo sangue de Jesus. Quando Deus ordenou a construção do tabernáculo, ele deixou algo claro. A Arca da Aliança seria o centro de tudo. Nada era o acaso. Cada detalhe apontava para a santidade de Deus. E no coração desse santuário estava a arca. O tabernáculo era uma tenda móvel que representava o trono do Deus eterno, dividido em 3 partes: o átrio,
o lugar santo e o Santo dos Santos, onde a arca repousava. O Santo dos Santos era um lugar totalmente fechado, sem luz natural e separado por um véu espesso. Ali apenas o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, para não morrer. A arca ficava no centro, o lugar onde Deus falava, se manifestava e governava seu povo. Quando o tabernáculo foi concluído, a glória do Senhor o encheu de forma tão intensa que nem Moisés podia entrar. Toda a vida espiritual de Israel girava em torno da arca. O perdão, a direção e a presença vinham dali. No dia da expiação, o sumo sacerdote levava sangue e o aspercia sobre o propiciatório. A justiça de Deus era coberta pela misericórdia. A arca no tabernáculo era a prova visível de que Deus habitava com um povo pecador. O tabernáculo inteiro era um caminho que levava a um lugar. A arca era um trono que apontava para uma pessoa, o próprio Deus, reinando no meio do seu povo. A Arca da Aliança não era apenas um símbolo de adoração, ela era o sinal da presença de Deus nas batalhas. Quando Israel marchava, a batalha não começava com a espada, mas com a presença de Deus se levantando. Ao chegar à terra prometida, o rio Jordão transbordava. Deus ordenou que os sacerdotes levassem a arca, e quando seus pés tocaram as águas, o rio se abriu. A arca ia à frente, e a vitória era certa. Jericó não caiu por estratégia militar, mas pela obediência. Durante 7 dias, a arca contornou as muralhas, e no 7º dia, elas caíram. Com o tempo, Israel cometeu um erro grave. Confiou na arca como um amuleto, sem obediência. O resultado foi trágico, e a arca foi tomada pelos filisteus. Eles pensaram que tinham vencido, mas o ídolo deles, Dagon, caiu diante da arca, e pragas tomaram suas cidades. A arca não precisava de defesa. Ela mesma julgava os inimigos. Os filisteus a devolveram, questionando: quem pode estar perante este Deus santo? A presença de Deus traz vitória, mas exige santidade. A arca ensinou uma lição eterna. Deus não deu uma arma para usar, mas um rei para seguir. A vitória nunca esteve no objeto, mas na obediência ao Senhor da arca. A arca representava a presença de Deus, mas Israel cometeu um erro fatal. Tentou usar a presença sem viver em obediência. Levaram a arca para a batalha como um amuleto, um ato de superstição, não de fé. O resultado foi devastador. Israel foi derrotado e a arca tomada. A glória se foi. Anos depois, Davi comete outro erro. Ele transporta a arca em um carro novo, contrariando a ordem de Deus, de que fosse carregada nos ombros. Quando os bois tropeçaram, Uzá tocou na arca para fermê-la e foi fulminado. Não foi a intenção, mas a falta de reverência, que trouxe o juízo. Davi aprendeu a lição. A presença de Deus exige santidade e obediência à sua palavra. Deus não habita onde é usado, mas onde é honrado. A presença de Cristo em nossas vidas exige arrependimento, obediência e santidade. Nem todo erro nasce da rebeldia. Alguns nascem da familiaridade sem reverência. Davi desejava trazer a arca para Jerusalém, mas executou o plano da forma errada, usando um carro novo, em vez de carregá-la nos ombros dos levitas, como Deus ordenara. Quando os bois tropeçaram, Uzá estendeu a mão para segurar a arca e foi fulminado. O ato, de boa intenção, mas desobediente, resultou em juízo. Aterrorizado, Davi interrompeu a jornada, e a arca ficou na casa de Obed-edom, que foi grandemente abençoado. A mesma presença que trouxe morte por irreverência, trouxe bênção por acolhimento correto. A lição é clara. A proximidade de Deus exige santidade e obediência. A morte de Uzá mostra que a santidade de Deus não pode ser tocada pela mão do homem, mas o sacrifício de Cristo nos dá acesso pelo coração que crê. Depois do temor, vem a alegria. Davi aprende a lição e decide trazer a arca para Jerusalém da forma correta, nos ombros dos levitas. A cada 6 passos,
sacrifícios eram oferecidos. A jornada, antes marcada pela morte, agora é de celebração. O rei Davi, em um ato de pura adoração, tira suas vestes reais e dança com todas as suas forças diante do Senhor, mostrando que a presença de Deus valia mais que seu trono. Enquanto todo Israel celebrava com júbilo, sua esposa Mical o desprezou, incapaz de compreender a alegria que vem da rendição. A presença de Deus transbordou em bênçãos para todo o povo. A alegria da presença nasce do temor e floresce na obediência.